Olá, turmas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Kim Raoni, da nossa componente Educação Física, e é um prazer iniciar mais esta aula com vocês. Vamos ver qual é o número da nossa aula? Aula número 8, objeto do conhecimento, esportes de invasão, detalhamento, futebol. Vamos lá, vamos junto comigo, acompanhem para a gente aprender um pouco mais na aula de hoje. Oi, gente! Nesta aula nós vamos falar sobre o esporte futebol e conhecer vários aspectos relacionados a esse esporte que é a paixão nacional. Mas por que ele é considerado paixão nacional? Por que outros esportes não entraram no Brasil também e se tornaram tão famosos assim? Isso vai ser respondido na aula de hoje. Mas acompanhem comigo aqui sobre o que significa o esporte de invasão, que é a categoria na qual o futebol faz parte. Então, esportes de invasão são modalidades que se caracterizam pela capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola ou outro objeto a uma meta ou setor da quadra, campo, defendida pelos adversários, gol, cesta, touchdown, etc., protegendo simultaneamente o próprio alvo, meta ou setor do campo. Exemplo, basquetebol. No basquetebol, você tem como objetivo fazer a cesta. Então, para isso, você tem que invadir a quadra, o lado da quadra do adversário. Frisbee, futebol, a mesma coisa. Para você fazer o gol, você tem que invadir a quadra ou então o campo do adversário. O futsal, mesma coisa. Invade a quadra do adversário para fazer o gol. Futebol americano, você tem que levar a bola na mão e aterrissá-la, colocar no chão, lá no final do campo adversário. O handball, você tem que também invadir o lado adversário para poder arremessar a bola dentro do gol. O hóquei sobre a grama, o polo aquático, o rugby, então todos eles têm como fundamento essa questão de você ter que invadir o lado adversário para atingir a meta daquele esporte. Bom, agora tratando do futebol em si como um esporte de invasão, vamos resgatar um pouco sobre a história desse esporte, como que ele surgiu, como que foi a origem do futebol. Então, a prática mais antiga do qual se tem conhecimento retoma a China de 3000 a.C. Nessa época, já se havia alguma forma de prática utilizando a bola e os pés. Então eles usavam uma bola feita de couro de cabra, couro de bezerro, alguma coisa assim, couro de animal. E aí eles faziam brincadeiras chutando a bola para cima. Era uma brincadeira, um jogo chamado Tsu-Tsu. E aí ele tinha como finalidade você ficar chutando a bola sem deixar ela cair no chão. Então formava-se um círculo ali de pessoas ao redor da bola, e eles tinham que ficar chutando a bola para cima, passando de um para o outro, sem deixar a bola cair no chão. Então, dentro desse contexto ali da Ásia, naquela época, 3000 anos antes de Cristo, 3 séculos antes de Cristo, já se praticava alguma forma. E havia formas semelhantes também nos países, nas civilizações ali daquele entorno da Ásia Oriental ali, no Japão, na Índia, Então eles também tinham copiado essa forma de praticar. Então isso está gravado em registros antigos, em papiro, em gravuras. Então isso mostra que há muito tempo atrás o homem, o ser humano, já tinha essa consciência de que havia uma forma de diversão chutando a bola, um objeto em forma de bola, com os pés. Além disso, existem evidências de esportes semelhantes ao futebol sendo praticado por japoneses, lá no Egito Antigo, também na época da civilização egípcia, na época dos gregos e romanos antigos, certo? Então, dentro também dessas grandes civilizações antigas, já se praticava uma forma de jogo com a bola
e sendo ou chutada com os pés ou então jogada com as mãos. Mas o fato é que o ser humano, há muito tempo atrás, já tinha encontrado uma forma de diversão utilizando a bola como um instrumento do jogo, certo? E isso daí foi, ao longo de eras e eras, sendo transformado, sendo adaptado, né? Acrescentado outros elementos no jogo, até chegar num período lá da era renascentista, né? Já depois, passado aí a época medieval, né? E aí as grandes navegações, então lá na Europa começou a surgir ali, baseado já nessas influências antigas aí dos gregos, romanos, então surgiu ali um esporte chamado cálcio, né? Então o cálcio foi, digamos assim, o pai, né? A verdadeira origem do futebol moderno. O cálcio era praticado praticamente do mesmo jeito. Tinha que levar a bola até a meta do adversário. Naquela época não era bem um gol, era uma tenda, né? No final do campo, de cada lado, cada time tinha uma tenda, tipo uma barraquinha, assim, uma tenda mesmo, né? Com a portinha. E aí eles tinham que levar a bola para dentro dessa tenda, seja chutando, seja arremessando com a mão. Não era definido nessa época, no jogo do cálcio, não era definido se você jogava com os pés ou com as mãos. Valia tudo. Você podia sair correndo com a bola em mão, podia chutar. E o adversário também não tinha muitas regras, você poderia tentar roubar a bola puxando da mão, derrubando o adversário que está em posse de bola, você poderia dar rasteira, enfim, o jogo era muito violento, gente. O jogo era tão violento que acontecia muitas vezes acidentes muito graves e até mesmo casos de morte. E por conta disso, as autoridades na época, que, né, foi muito jogado lá na Itália, né, e também na Inglaterra, então as autoridades ali daqueles países europeus que praticavam muito ali esse jogo do cálcio, começaram a se preocupar, né, com o andamento, porque o que acontecia? Os homens, né, como era praticado só por homens, eles bebiam muito bebidas alcoólicas, né? E iam jogar totalmente embriagados. E aí, juntamente com as suas frustrações do dia, eles acabavam descontando ali no jogo todos os seus problemas, né, psicológicos, e aí isso daí levava a brigas, levava a violência, apesar de ser num contexto de jogo. Então as autoridades se preocuparam e começaram a proibir a prática do cálcio nas praças públicas, em qualquer lugar que fosse. Era proibido, naquela época lá, na época renascentista, né, século XV, XVI, elas definiram que não poderia ser mais praticado cálcio. Quem praticasse ia ser preso. Aí então, as pessoas que estavam ali envolvidas no jogo, que gostavam do cálcio, que amavam aquele jogo, né? E apesar da violência que continham, viam naquilo ali uma forma de entretenimento muito boa, porque as pessoas gostavam, juntava muita gente para ver, igual no futebol moderno, que chega as torcidas, né, nos estádios, assim, para assistir. Naquela época também juntava muita gente ao redor do campo ali para assistir aquele jogo, porque atraía muito a atenção dos espectadores, né? Era um jogo muito apaixonante. Então, as pessoas que estavam ali para jogar sem ser motivados pela violência, pela vontade de violentar o outro, essas pessoas gostavam muito do cálcio. E elas se preocuparam em não deixar isso morrer, né? Já que era tão legal, era tão motivante assim. E aí eles começaram a pensar como é que a gente vai fazer para voltar a jogar o cálcio, mas respeitando as regras das autoridades, né? Respeitando a lei. E aí então eles sentaram e começaram a pensar em colocar regras, mais regras no jogo, para poder permitir que ele fosse praticável, permitir que ele fosse jogado em segurança. E aí, então, nessa escritura aí das
regras oficiais do cálcio, é que surgiu então ali uma divergência. Havia um grupo que defendia que o cálcio deveria ser jogado somente com os pés, chutando a bola. E um outro grupo acreditava que esse jogo deveria continuar sendo jogado com os pés e com as mãos. Aí, então, diante dessa divergência, houve uma divisão, onde ali surgiu, então, aqueles que apoiavam o jogo jogado somente com os pés, criou a Football Association, certo? Que foi a origem da FIFA, que hoje coordena o futebol no mundo inteiro. E o outro grupo, que defendia a prática utilizando as mãos e os pés, criou a Rugby Association, criando assim um esporte chamado rugby. Então, o futebol e o rugby são esportes irmãos, eles nasceram do mesmo ponto de origem que foi o cálcio. Mas eles se separaram por conta dessas divergências de regras, né? Enquanto o futebol, que a gente conhece hoje, ele é jogado somente com os pés, o The Rugby Association ele se formou por conta de prezar por essa questão de utilizar as mãos também no esporte. Bom, e assim surgiu o futebol lá na Inglaterra, né? E aí ele foi ganhando adeptos, cada vez mais adeptos, a ponto de uma vez um jovem chamado Charles Miller viajar lá para a Europa, né? E depois, quando ele voltou para o Brasil, ele trouxe esses conhecimentos e introduziu aqui no nosso país, lá no final do século XIX, o futebol. Então, por isso, esse rapaz, que já na foto já está um senhor aí, né? Mas quando ele veio lá naquela época do século XIX, ele ainda era muito jovem. E aí ele trouxe os conhecimentos do futebol e ensinou para nós, os brasileiros. E aí, em 1894, ele retornou da Inglaterra, né? Como eu falei, trouxe na bagagem esses artigos aí, como bolas, uniformes e um livro com as regras estabelecidas. Então, por isso, ele é considerado o pai do futebol no Brasil. Aí, gente, o futebol rapidamente se popularizou na sociedade. O Brasil transformou-se em uma grande potência no esporte. A seleção brasileira masculina é detentora de 5 títulos mundiais, sendo eles em 1958, na Copa de 62, na Copa de 70, de 94 e de 2002. A seleção brasileira feminina venceu 7 vezes a Copa América Feminina, em 91, em 95, em 98, 2003, 2010 e 2018, e 2 vezes os Jogos Pan-Americanos. E na Copa do Mundo, as melhores campanhas foram em 2007, conquistando a posição de vice-campeã em 1999, alcançando o 3º lugar do campeonato. Então, gente, o futebol, a partir dessa época aí do século XIX, ele foi ganhando bastante notoriedade. E ele alcançou mais ainda quando a mídia começou a se interessar por esse esporte. Vendo o interesse das pessoas, então a mídia começou a divulgar ainda mais, o que fez com que o futebol alavancasse ainda mais no nosso país, certo? Além disso, a facilidade da prática dele, ou seja, qualquer lugar é possível de jogar futebol. Como aqui no nosso país a gente não tem um frio extremo, onde em determinada época do ano começa a nevar, impedindo a prática ao ar livre. Então aqui é muito fácil, qualquer lugar, qualquer terreno assim bastante regular, você começa a jogar futebol. Se não tem uma bola, de repente você pega a sandália do colega, está chutando a sandália lá do colega e já está fazendo de bola, né? Então é assim. O futebol ele vai sendo tão bem adaptado, associado, né, que aí as pessoas começam a praticar ele de uma forma muito fácil. Então isso vai crescendo o amor pelo futebol no Brasil, né? Mas a mídia tem uma grande importância nessa divulgação. Bom, quais são as principais características do futebol? Cada time possui 11 jogadores, tá? Aqui a gente está falando do futebol de campo,
tá, gente? Vamos relembrar que existem várias formas de práticas de futebol. Existe futebol de campo, futebol de quadra, né, o futsal, existe o futebol de areia, futevôlei, entre vários tipos. Então aqui a gente vai se delimitar, quando a gente estiver se referindo ao futebol, estamos nos referindo ao futebol de campo, tá? Então cada time possui 11 jogadores, sendo 10 na linha e um goleiro. Uma partida do futebol dura 2 tempos de 45 minutos, com um intervalo de 15 minutos entre eles. Em uma partida de futebol, existem basicamente 4 árbitros. Um árbitro central, 2 assistentes, popularmente chamados de bandeirinhas, e o 4º árbitro, que somente irá atuar na impossibilidade dos demais árbitros. Então, assim a gente pode dizer que existem, então, os dois bandeirinhas, né, que são os árbitros assistentes, e o central, que é chamado popularmente de juiz, né? Mas não é juiz, é árbitro o nome certo, tá bom, gente? Mas popularmente as pessoas começam a chamar meio de juiz. Enfim, eles são responsáveis por atuar ali na regulação do jogo. Vamos analisar agora o campo do futebol. Vamos ver as dimensões. Então, no campo de futebol, nós vamos ter aí as seguintes medidas. Na linha, vamos ter 2 linhas laterais, que são a parte maior aí do campo, que elas medem de 90 a 120 metros de comprimento, tá bom? Segundo a medida oficial da FIFA, padrão FIFA, esse daí é o padrão FIFA, tá jogado lá nos estádios internacionais. Então, 90 a 120 metros de comprimento. Já as linhas de fundo, que são aquelas que ficam passando pelo gol, elas têm um comprimento de 45 a 90 metros de comprimento, tá? Então essa é a medida aí das linhas laterais e as linhas de fundo. Então, essa medida é a mesma também da linha central, tá? Olha aqui, essa daqui é a linha de fundo. Essa daqui são as linhas de fundo. E essa daqui é a linha central, que demarca a divisão do campo entre os adversários, tá bom? Todas elas têm a mesma medida de 45 a 90 metros de comprimento, tá? Aí nós vamos ter dentro, assim, aqui no centro ainda nós vamos ter um círculo, certo? Um círculo de 9,15 metros de raio. É onde inicia o jogo. Então o jogador vai iniciar com a bola bem aqui e aí ao sinal do árbitro eles vão começar a jogada. Então toda vez o início do jogo é feito nessa região aqui do círculo central. Aí para cada lado do campo vai haver então 2 áreas do gol. Uma grande área e uma pequena área. E além disso nós vamos ter também o gol, que tem cerca de 5 metros de comprimento, tá bom? E mais ou menos uns 2 a 3 metros de altura. Muito bem, então qual é a diferença entre as áreas aqui do gol? Na pequena área é onde o goleiro tem liberdade para pegar a bola da forma como ele quiser. Os jogadores podem invadir essa área? Podem sim invadir, não tem problema não. Eles podem estar dentro dessa área aqui, tá? Mas o goleiro é o único que pode pegar com as mãos dentro dessa área. Fora desse momento aqui, a partir do momento que ele entra na grande área, ele já não pode mais defender utilizando as mãos, tá? Aí ele já tem que usar somente os pés. Então é isso, gente. Essa é basicamente a diferença e as medidas do campo de futebol, tá? Então,
Nessa área, né, ela geralmente é feita com grama natural mesmo, não pode ser grama sintética, tá bom? Se for usado grama sintética, é outro tipo de esporte, já não é mais futebol de campo, já vai ser um futebol society, tá? Então, o campo de futebol ele é coberto completamente por um tipo específico de grama natural mesmo. Tá? E ela precisa ser... existem também uma padronização para esse tipo de grama, ela precisa ser bem aparada, tá bom? Precisa ser bem organizada para poder constituir aí uma quadra no padrão exigido. Observe comigo aqui esse vídeo que vai dar uma ilustração melhor sobre o futebol. O goleiro é quem protege a baliza. Os zagueiros desarmam os atacantes adversários. Os laterais são os responsáveis por colocar a bola em jogo quando esta sai pelas linhas laterais do campo. Os meios de campo têm basicamente a função de fazer a ligação entre a defesa e o ataque da equipe e manter a bola avançando em direção ao gol. Os meio-campistas são frequentemente conhecidos como a sala de máquinas de uma equipe, já que grande parte da energia e da ação de um jogo passa por eles e é criada por eles. O atacante tem a função fundamental de fazer o gol. O centroavante tem a função de marcar gols, assim como o atacante. Muito bem, gente. Agora que vocês já viram, né, a função e posicionamento dos jogadores, vamos falar sobre os fundamentos do futebol, certo? E aí os fundamentos a gente entende como as habilidades básicas para a prática desse esporte. Então, dentro dos fundamentos, o primeiro deles que nós vamos começar é com a condução. O que é a condução de bola? É o ato de deslocar-se pelos espaços possíveis do jogo, tendo consigo a posse de bola. Então, a condução nada mais é, resumindo tudo, né, nada mais é do que a habilidade de você conseguir conduzir a bola, né, chutando a bola com os pés, você conseguir se deslocar com ela pelo campo. Isso não é tão fácil assim, gente. A condução é necessário uma série de coordenações motoras, visomotoras. Você não pode simplesmente se deslocar pelo campo olhando unicamente para a bola, senão você perde a visão do todo. Então, um bom jogador ele precisa saber se deslocar sem precisar olhar o tempo todo para a bola. Então, isso é a condução, o primeiro fundamento. Depois nós vamos para o fundamento do passe. Então, o passe é um elemento técnico inerente ao fundamento chute, que se caracteriza pelo ato de impulsionar a bola para um companheiro. O que eu quero dizer com isso? O passe é um chute curto que você vai fazer para um colega da sua equipe, de forma que essa bola ela se desloque mais rápido pelo campo. Observe só o seguinte, imagine que você está com a bola nos seus pés e você quer chegar até lá no gol adversário. Se você fosse deslocando com a bola sozinho, você vai demorar mais para chegar lá do que se você simplesmente chutar a bola fazendo passes entre os seus colegas, certo? Então, você chutando a bola, fazendo passes, você consegue que essa bola se desloque muito mais rápido do que se for somente nos seus pés. Mesmo que você corra o mais rápido que puder, ainda corre o risco de você perder essa bola. Então, conduzir a bola é legal, ela é importante, mas saber fazer passes é um elemento importantíssimo para um jogo de equipe, um jogo coletivo, como é o futebol e outros também. Então, esse é um fundamento que ele caracteriza muito mais um esporte coletivo, o passe. Observa bem que uma equipe que sabe fazer um bom jogo de passes é uma equipe que tem maior chance de sucesso de fazer um gol. Próximo fundamento é o chute. Então, o chute vai ser o ato de golpear a bola desviando ou dando trajetória à mesma, estando ela parada ou em movimento. Ela tem um objetivo: finalizar uma ação para o gol ou impedir o prosseguimento das ações do adversário. O que eu quero dizer com isso? O chute é um movimento, né, dentro desse esporte utilizado para impulsionar a bola. E aí dentro do chute você vai ter o chute de finalização
o chute de passe ou o chute para passes longos, né, que já são os cruzamentos. Bom, quando você faz um chute de finalização, você tem que ter precisão para poder fazer com que a bola vá na direção que você quer atingir. Força, né, para ter velocidade suficiente para que os adversários não consigam interceptá-la. E você precisa ter coordenação, porque senão você vai acabar chutando, mas não vai acertar a bola. Tá? Então o chute ele é um fundamento também muito importante e que precisa ser treinado cotidianamente. O próximo fundamento é o drible. Aqui no futebol, o drible é diferente do drible do basquete e do handebol. Tá? Nesses outros esportes, driblar a bola significa quicar ela no chão. Tá? Mas no futebol, olha lá, atenção, no futebol, drible significa finta. Tá? Então, é o ato que o jogador, estando ou não em posse da bola, tenta ludibriar o seu adversário. Ou seja, na verdade, ele só acontece quando está em posse de bola. Ninguém faz drible sem a bola. Tá? Então, ele só acontece em posse de bola. E aí, quando você está ali diante da marcação do adversário, da defesa, e ela vem na sua direção, você tenta enganar, né? Às vezes um jogador faz que vai para um lado e aí ele vai para o outro, chuta a bola, passa por baixo da perna, faz caneta, que é quando a bola passa por cima do adversário. Hoje em dia, os jogadores profissionais têm muita raiva disso, né? E aí eles chegam até a cometer faltas violentas por conta dos jogadores que tentam fazer isso em jogo. É considerado uma desonra, né? Eu não sei por que hoje em dia tem isso. Não concordo, porque, particularmente, eu achava que o futebol era muito mais bonito na época que os jogadores usavam criatividade, faziam finta, faziam chapéu, faziam um monte de coisa, pedalada. Nossa, isso daí era que tornava o esporte uma arte. Mas hoje em dia os jogadores praticamente estão acabando com isso, porque eles têm raiva disso daí, quem faz isso daí com eles, que eles se sentem bobos, né? Mas eu acho que não se deveria fazer isso. Bom, alguns tipos de finta ou drible são a pedalada, como falei, né? Tem também outros que são a caneta ou o rolinho, que é quando o jogador passa a bola entre as pernas, né? Quando chuta e a bola passa entre as pernas do jogador, é chamado de caneta, né? Tem também mais esses daí que são chamados, né? Tem o chapéu, que é aquele que quando a bola passa por cima do adversário, né? Então é chamado também de chapéu. Né? Então são jogadas muito bonitas que eu acho que deveriam ser incentivadas sim a retornar aos jogos de hoje em dia, que estão cada vez mais raros ver os dribles bonitos. Bom, continuando, nós temos aí os fundamentos de recepção. O que é recepção? É ter a posse da bola após um passe. É você receber a bola. Quando alguém faz um passe para você, você tem que saber receber. Né? Não adianta o seu colega de equipe fazer um belo passe e você ficar todo perdido e vir logo o adversário roubar a sua bola. Então você precisa receber essa bola, seja com a bola rasteira, seja uma bola aérea, onde você mata no peito, mata no joelho, né? Então, saber receber é tão importante quanto saber fazer o passe. Outro fundamento é o cabeceio. Olha lá, dentro das regras do esporte, é proibido utilizar os braços, né? A partir daqui do ombro para baixo, você não pode utilizar nenhuma parte dos seus membros superiores. Então, você só pode utilizar o tronco, pernas e cabeça. Então, uma forma de você dominar, receber uma bola aérea é utilizando o cabeceio. E você pode utilizar o cabeceio para impulsionar a bola, seja para o gol ou para afastar, né, para impedir o adversário de receber aquela bola. Outro fundamento é a defesa, que é o fundamento do goleiro. Então, saber defender o gol é muito importante para evitar que você dê vantagens para o adversário, tá bom? Então, esses são os fundamentos do futebol. E aí, vamos continuar aqui. Vamos continuar, né?
Então, o fundamento do goleiro são esses. Bom, e aqui a gente encerra a nossa aula e eu agradeço a atenção de todos, espero que todos tenham gostado.